Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C. Ao final do dia, exalava a serenidade de uma cidade que se preparava para a transição do frenesi diurno para a calma noturna. Prédios governamentais refletiam os últimos raios de sol, e o vento farfalhava as folhas das árvores ao longo das avenidas ladeadas por postes de luz dourados. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, um encontro interromperia o curso da noite. Sarah Williams, 42 anos, uma mulher negra de feições firmes e olhar penetrante, estava deixando a sede do FBI após uma reunião estratégica confidencial. Ela usava um terno escuro de corte impecável, símbolo de sua autoridade e poder. Por trás dos óculos elegantes, escondiam-se a inteligência aguçada e a determinação que lhe renderam o cargo de diretor do FBI, um dos cargos mais influentes e monitorados do país. Cada passo que ela dava ressoava com a segurança de alguém acostumado a tomar decisões vitais para a segurança nacional. Ela entrou em seu carro preto, silencioso e impecavelmente conservado. O motor ronronou suavemente e ela partiu, concentrada na viagem para casa. O ar exalava um leve aroma de confiança e controle. No entanto, naquela noite até mesmo sua vigilância excepcional seria testada. A poucos quarteirões dali, Ryan Thompson, um policial de 28 anos, acabará de concluir sua patrulha de rotina. Ele procurava por pequenas infrações, acreditando que sua missão era simples e direta. Quando os faróis do carro de Sarah o avistaram, ele notou uma leve infração por excesso de velocidade. Sem saber, ele acabará de desencadear uma série de eventos que não só colocariam em risco sua carreira, mas também o colocariam frente a frente com uma das figuras mais poderosas do país. Sarah não fazia ideia. Ela pensou que a verificação seria trivial, uma mera formalidade. Mas a realidade logo a alcançaria. Ryan, nervoso e determinado a seguir as regras à risca, não fazia ideia de que estava lidando com o diretor do FBI. E ela, apesar da aparente calma, sentiu uma tensão repentina no ar. O que começou como uma abordagem de rotina no trânsito rapidamente se transformou em uma humilhação pública, testando sua paciência, sua compostura e sua capacidade de lidar com o inesperado. O cenário estava montado: uma rua comum de Washington, uma mulher poderosa e respeitada, um jovem policial confuso e pressionado. Um destino caprichoso estava prestes a escrever um capítulo inesperado na história de Sarah Williams. A noite caía rapidamente sobre Washington, os prédios reluzentes refletiam-se nas poças deixadas pela chuva recente. Sarah Williams serpenteava pelo trânsito, com as mãos perfeitamente posicionadas no volante, os olhos fixos na estrada, mas a mente já repassava mentalmente a reunião da qual acabará de sair. Cada decisão que tomasse naquele dia poderia ter consequências nacionais, e ela ainda ponderava as implicações de várias operações em andamento. De repente, luzes vermelhas e azuis brilharam em seu espelho retrovisor. Ela reconheceu imediatamente uma viatura policial, mas sua compostura permaneceu intacta. Em sua carreira, Sarah aprenderá a nunca deixar a adrenalina tomar conta, mesmo nas situações mais tensas. Ela diminuiu um pouco a velocidade e parou o carro, preparando seus documentos, ciente de que aquela interação seria formal, e nada mais. Ryan Thompson, um jovem policial recentemente designado para a patrulha noturna, estava atrás dela. Seu coração batia mais rápido do que o normal. Ele acabará de notar uma pequena infração por excesso de velocidade. Para ele, era uma situação simples: identificar a infração, pedir os documentos e registrar um boletim de ocorrência. Ele não tinha ideia da importância do motorista que estava prestes a abordar. Ele acionou a sirene, e Sarah respondeu imediatamente, encostando no acostamento, o carro deslizando suavemente até o meio-fio. Os pneus cantavam levemente no asfalto molhado, e o relativo silêncio da noite era interrompido pelo clique dos cintos de segurança e dos freios do carro. Ryan saiu do veículo, lanterna na mão. Seu uniforme impecável revelava sua seriedade, mas sua inexperiência transparecia em seus olhos. "Boa noite, senhora. Poderia me mostrar sua carteira de motorista e os documentos do seguro, por favor?", disse ele, com a voz firme, mas ligeiramente trêmula. Sarah abaixou o vidro da janela, com um pequeno sorriso educado nos lábios. "Boa noite, policial. Claro, posso entregá-los ao senhor", respondeu calmamente, retirando seus documentos com precisão profissional. Naquele momento, tudo parecia sob controle. Mas o destino tinha outros planos. Ryan, estressado por uma patrulha noturna mais longa do que o esperado e pelo trânsito pesado, não percebeu o brilho de autoridade e poder nos olhos de Sarah.
Seu instinto de controle assumiu o controle, e ele ordenou que Sarah saísse do veículo, uma ação que mudaria o curso da noite. Sarah, surpresa, mas imperturbável, obedeceu lentamente, sabendo que cada gesto contava. Ela ponderou a situação. Uma simples verificação poderia facilmente se agravar, especialmente com um policial inexperiente sob pressão. No entanto, ela sabia que paciência e estratégia eram essenciais para lidar com o que viria a seguir. Assim começou uma noite que prometia ser longa, tensa e inesquecível. Uma noite em que poder, autoridade e incompreensão colidiriam em uma única rua de Washington. Ryan Thompson, o jovem policial, sentiu o coração disparar quando Sarah saiu lentamente do carro. Ele estava acostumado a revistas de rotina, mas algo em sua atitude e calma o incomodava. Seus movimentos precisos, sua postura ereta e seu olhar direto pareciam desafiar sua autoridade sem sequer dizer uma palavra. Senhora, por favor, siga-me até o meu carro, ordenou Ryan, tentando disfarçar o desconforto. Sarah assentiu com uma calma desconcertante e avançou lentamente. Seus saltos estalaram no pavimento molhado, um som que ecoou no silêncio da noite. Os transeuntes eram poucos e distantes, mas alguns já observavam a cena, intrigados com a intensidade incomum do escrutínio. Ryan começou a vasculhar o veículo, sem perceber que cada movimento estava sendo meticulosamente analisado por Sarah. Ela permaneceu calma, controlando cada respiração, ciente de que a menor reação impulsiva poderia ser usada contra ela. Você precisa me dizer o motivo exato desta inspeção, exigiu Sarah com a voz firme, mas educada. Seus olhos examinaram Ryan com uma intensidade que traía sua autoridade natural. Ryan desconfortavelmente gaguejou. É só uma verificação de rotina. Mas Sarah não se impressionou. Uma verificação de rotina? Lembro que tenho o direito de saber sua identidade e o motivo exato dessa verificação. O tom aumentou um pouco. Ryan, sentindo-se desafiado, começou a perder a confiança. Não conseguia imaginar que estava diante de uma das figuras mais influentes do país. A experiência e a aura de Sarah superavam em muito sua pouca idade e treinamento limitado. Enquanto Ryan tentava retomar o controle, Sarah pressentia que a situação poderia se agravar rapidamente. Seus anos no FBI a ensinaram a manter a calma em situações críticas, mas ela também sabia que precisava agir com cautela. Lentamente estendeu a mão para mostrar suas credenciais, mantendo o olhar fixo no policial sem tremer, sem dizer uma palavra a mais. O silêncio reinou por alguns segundos, interrompido apenas pelo barulho de papéis e o farfalhar do vento noturno. Os postes de luz projetavam sombras sinistras sobre o palco, conferindo à interação uma sensação quase cinematográfica. Cada detalhe, cada movimento, cada palavra agora importava. E foi nessa calma tensa que o erro estava prestes a ocorrer, um erro que transformaria esse controle de rotina em um incidente público sobre o qual toda Washington falaria nos dias seguintes. Ryan Thompson sentiu uma descarga de adrenalina que nunca havia sentido antes. Cada respiração de Sarah parecia igual à dele. Cada gesto preciso e comedido de suas mãos amplificava sua inquietação. Ele estava acostumado a estar no controle, mas algo em seu motorista não lhe deixava dúvidas. Ele não tinha autoridade ali, mesmo que ainda não soubesse o porquê. Policial, apresentei meus documentos ao senhor e perguntei seu nome e o motivo. Peço que responda com clareza, disse Sarah com a voz calma, mas ríspida. Seu tom não deixava margem para negociação. Ryan cerrou os dentes, nervoso. Olhou ao redor e percebeu que alguns transeuntes haviam começado a filmar com seus celulares. A pressão aumentava, e cada segundo tornava a situação mais delicada. Ele se sentiu observado, julgado e pela primeira vez vulnerável. Olha, senhora. Estou apenas fazendo meu trabalho, Ryan gaguejou, tentando recuperar o controle, mas suas palavras pareciam fracas diante da presença imponente de Sarah. Sarah respirou fundo e permaneceu imóvel, com todos os músculos sob controle. Sabia que o menor movimento repentino de sua parte poderia ser mal interpretado, mas não ia ceder. Seu trabalho não lhe dá o direito de humilhar ou tratar alguém desnecessariamente. Aconselho que seja profissional. Naquele momento, um segundo policial chegou em um carro, alertado pelo rádio de Ryan. Ele saiu rapidamente e começou a observar a cena, preparando-se para ajudar o colega. Mas ao ver Sarah, imediatamente sentiu a força silenciosa que emanava dela. Mesmo sem saber sua identidade, seu comportamento inspirava respeito e uma certa mistura de medo e dúvida. A situação, que deveria ter sido uma simples verificação de rotina, estava se transformando em um confronto tenso. Os transeuntes cochichavam, alguns filmavam, e o ar parecia carregado de eletricidade. Ryan sentiu o medo se misturar à frustração.
Queria terminar a verificação rapidamente, mas cada movimento de Sarah o desarmava ainda mais. Sarah, no entanto, manteve a calma. Seus anos liderando investigações delicadas e gerenciando situações críticas a ensinaram a medir cada palavra, cada movimento. Ela sabia que a chave não era a agressão, mas o controle total da situação. E em sua mente uma estratégia clara começava a se formar: fazer Ryan entender o erro de seus caminhos, sem causar um caos irreversível. A relativa calma da rua contrastava com a tensão entre eles. Aquele posto de controle rotineiro e aparentemente banal estava se tornando um teste de compostura, poder e discernimento. E ninguém, nem mesmo Ryan, imaginava o quanto aquele confronto mudaria suas vidas. Ryan Thompson sentiu a pressão aumentar a um nível que nunca havia experimentado antes. Cada olhar de Sarah parecia desafiá-lo, cada gesto preciso de sua mão traía uma autoridade que ele não podia ignorar. Ele queria terminar o teste rapidamente, mas agora estava completamente desorientado. Policial, o senhor precisa entender que não tolerarei nenhuma forma de humilhação ou tratamento injusto, disse Sarah com a voz calma, mas gélida. Suas palavras eram comedidas, mas carregavam uma intensidade que paralisou Ryan. Ele entendeu que não se tratava apenas de uma motorista. Ela era alguém acostumada a lidar com situações em que vidas e carreiras estavam em jogo. Ryan tentou responder com a voz trêmula. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho, senhora. Tenho que seguir o procedimento. Mas Sarah não se intimidou. O procedimento deve ser aplicado com discernimento e respeito. Você não pode ignorar cegamente o seu dever. Naquele momento, um pequeno grupo de transeuntes parou, intrigado com o confronto. Alguns pegaram seus celulares para filmar. Ryan sentiu o olhar de todos pressioná-lo. Cada palavra, cada movimento podia ser interpretado e transmitido instantaneamente. Seu sangue gelou. Um segundo policial, agora ao lado dele, olhou para Sarah com certa confusão. Até ele, que não estivera envolvido na prisão inicial, sentiu o poder silencioso de Sarah. A situação estava começando a sair do controle. Ryan, frustrado e envergonhado, começou a levantar a voz. Pedi para você sair do veículo e cooperar. Sarah, imperturbável, cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos dele. E eu te digo, seu comportamento é inaceitável. Se continuar assim, não será apenas uma violação dos meus direitos, mas também um ato que custará caro a você e a sua carreira. O tom de voz se elevou novamente e o segundo policial colocou a mão no ombro de Ryan, tentando acalmá-lo. Mas estava claro, Ryan havia perdido o controle da situação. Todas as regras que ele pensava estar aplicando pareciam estar saindo pela culatra. Sarah, ciente de que a situação poderia piorar ainda mais, manteve-se perfeitamente calma, ponderando cuidadosamente suas palavras. Sabia que paciência e estratégia eram suas melhores armas. Mantendo a calma, começou a preparar uma revelação que chocaria Ryan e mudaria o curso daquela noite. O conflito não era mais apenas uma questão rotineira de controle. Havia se tornado um confronto de poder, percepção e respeito, em um cenário de tensões raciais e autoridade incompreendida. E logo, Ryan descobriria que havia cometido o maior erro de sua carreira. O jovem policial Ryan Thompson sentiu o pânico se instalar. Cada palavra que Sarah dizia era um lembrete de que ele estava fora de controle. Os espectadores começaram a cochichar entre si, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. O vídeo daquele confronto inócuo, porém intenso, se espalharia rapidamente, pensou Ryan, e esse pensamento o aterrorizava. Olha, senhora, estou apenas fazendo o meu trabalho, gaguejou ele, mas sua voz carecia de convicção. Sarah o encarou, imóvel, cada músculo sob controle. Sua calma contrastava com o nervosismo palpável de Ryan, e acentuava ainda mais o desconforto dele. Naquele momento, um segundo policial se aproximou para ajudar Ryan. Ele observou a situação e franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Perguntou, tentando entender. Mas a imagem que viu, uma mulher negra elegante, confiante e imóvel diante de um jovem policial nervoso, não se encaixava em nenhum protocolo com o qual estivesse familiarizado. Ryan, estressado, cometeu um erro clássico. Presumiu que Sarah estava tentando manipulá-lo ou intimidá-lo. Interpretou a calma dela como uma provocação. Senhora, ordeno que coopere imediatamente, gritou ele, com a voz trêmula, mas firme. Sarah permaneceu impassível. Policial, não estou aqui para desafiá-lo. Estou aqui para garantir que faça seu trabalho corretamente. Mas seu comportamento é inaceitável. Seu tom permaneceu educado, mas cada palavra o atingiu como um martelo. O mal-entendido atingiu o ápice quando Ryan começou a revistar o veículo com mais rigor, pensando que ela estava escondendo algo. Sarah ergueu as mãos, imperturbável.
Garanto que você está desperdiçando seu tempo e energia. Está me tratando como uma criminosa, sem ter motivo para isso. O segundo policial tentou acalmar Ryan, mas ele, convencido de que estava cumprindo seu dever, recusou-se a ouvir. A situação agora era um choque de percepções. Sarah via um policial em pânico dominado pelo seu erro, enquanto Ryan via um motorista que se recusava a obedecer e tentava manipulá-lo. E foi naquele exato momento que Sarah tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela sabia que se revelasse sua identidade, todo o mal-entendido terminaria imediatamente, mas de forma dramática. E ela estava pronta para usar essa vantagem com todo o poder e autoridade que possuía. O jovem oficial não tinha ideia. O erro que acabará de cometer logo se voltaria contra ele da maneira mais humilhante. O ar frio da noite estava agora carregado de tensão. Transeuntes intrigados se aglomeravam ao redor, vários deles pegando seus celulares para filmar o incidente. Cada clique, cada sussurro parecia aumentar a pressão sobre Ryan Thompson. Ele estava começando a sentir que a situação estava prestes a sair completamente do controle. Sarah Williams permaneceu imóvel, observando calmamente cada movimento do jovem policial. Sua compostura contrastava fortemente com o nervosismo crescente de Ryan. Ela sabia que seus anos de gerenciamento de crises no FBI lhe conferiam uma vantagem psicológica considerável. Cada segundo que passava fortalecia seu controle sobre a situação, mesmo que ninguém ao seu redor ainda percebesse. Policial, o senhor está perdendo o profissionalismo. Aconselho-o a acessar imediatamente esta busca desnecessária, disse Sarah com a voz firme, mas contida. Ela não gritava, mas cada palavra pairava pesadamente no ar parado da noite. Ryan, frustrado e envergonhado, levantou a voz. Senhora, ordeno que coopere. Naquele momento, um transeunte ousou intervir. Ei, por que você está tratando ela desse jeito? A tensão aumentou ainda mais. Os murmúrios das testemunhas se transformaram em desaprovação, e vários celulares filmavam a cena, prontos para serem compartilhados nas redes sociais. O segundo policial tentou acalmar Ryan. Relaxe, Ryan. Talvez devêssemos. Mas Ryan, cego pela necessidade de controle e pelo senso de autoridade, ignorou o aviso. Ele não entendia que sua carreira e credibilidade estavam em jogo. Sarah, ciente de que o caos estava se iniciando, preparou-se para pôr fim à escalada. Sabia que revelar sua identidade era a única maneira de interromper a situação sem provocar um incidente mais grave. Cada detalhe da prisão, as luzes piscantes, os murmúrios dos transeuntes, os olhares fixos neles, sugeria que o momento da verdade se aproximava. E quando Sarah finalmente falou, houve silêncio absoluto. Sua voz ecoou pela noite, calma, mas implacável. Eu sou Sarah Williams, diretora do FBI. Ryan empalideceu instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, e ele deu um passo para trás. O segundo policial ficou boquiaberto, incapaz de reagir imediatamente. Os espectadores chocados pararam de sussurrar por um momento, sentindo que algo monumental acabará de acontecer. Num instante, a situação mudou. A rotina noturna tornou-se uma humilhação pública para Ryan e uma lição de compostura e autocontrole para Sarah. As consequências viriam em breve. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Sarah ecoou pela rua como o estrondo de um trovão. Sou Sarah Williams, diretora do FBI, repetiu ela, com a voz calma, mas autoritária. As palavras atingiram Ryan Thompson como um martelo, e seu cérebro se esforçou para compreender a magnitude do que acabará de ouvir. Suas mãos tremiam levemente. Ele passará a carreira inteira aplicando a lei, mas nunca se viu diante de alguém cuja autoridade excedia em muito a sua. A ideia que ele acabará de levantar, a mais alta autoridade do FBI, simultaneamente o aterrorizou e o humilhou. O segundo policial, paralisado, virou-se para ele, incrédulo. Espere, você quer dizer... Ryan assentiu, incapaz de falar. Sentiu as bochechas corarem e seu orgulho profissional ruir. Os transeuntes também aos poucos perceberam a gravidade da situação. Murmúrios se transformaram em suspiros de choque, e celulares capturaram cada momento, imortalizando a humilhação do policial. Sarah, imperturbável, voltou a falar com firmeza. Você acabou de aplicar a lei incorretamente e, ao fazê-lo, violou meus direitos. Não se trata apenas de uma verificação rotineira. É um erro grave que pode ter consequências para sua carreira. Ryan abaixou a cabeça, procurando palavras que não conseguia encontrar. O medo se misturava à vergonha, e ele sabia que aquele erro não seria esquecido tão cedo. A revelação pública de Sarah mudará instantaneamente o poder da situação. A rua pareceu prender a respiração. Sarah continuou com a voz suave mas ríspida. Vou relatar este incidente à polícia. Quero que todo o caso seja documentado e que medidas corretivas sejam tomadas.
Você aprenderá o que realmente significa exercer autoridade com respeito e discernimento. O jovem oficial só pôde aceitar em silêncio. Ele acabará de se deparar com uma barreira de autoridade e competência que jamais imaginara existir. E quando Sarah retornou ao carro com a mesma confiança que tinha ao chegar, ele compreendeu que sua carreira havia acabado de tomar um rumo irreversível. A revelação não apenas marcou o fim do interrogatório, tornou-se um símbolo claro. Não importa quanto poder alguém acredite ter, ele pode ser instantaneamente anulado pela autoridade, conhecimento e compostura. E para Ryan Thompson, aquela noite permaneceria gravada como uma das lições mais humilhantes e formativas de sua vida. Assim que Sarah voltou para o carro, Ryan Thompson foi tomado pela magnitude do seu erro. Pânico e vergonha se misturaram a um medo inexplicável. Ele sabia que aquele incidente lhe custaria caro. Todos os transeuntes que haviam filmado o incidente agora podiam compartilhar o vídeo nas redes sociais, e a reputação de Ryan estava em jogo. O segundo oficial imediatamente ligou para seu superior para registrar um boletim de ocorrência. A hierarquia rapidamente percebeu a gravidade da situação. O incidente não era mais uma verificação de rotina, era uma violação direta dos direitos de uma figura sênior do governo. Ryan foi suspenso provisoriamente e uma investigação interna foi iniciada. Sarah, por sua vez, continuou caminhando para casa imperturbável mas lúcida. Ela sabia que a situação precisava ser tratada com precisão. Sua prioridade não era vingança, mas justiça e correção de erros. No dia seguinte, o Departamento de Polícia recebeu diretrizes rígidas sobre conformidade processual e treinamento em diversidade e sensibilidade. A mídia, alertada por testemunhas e vídeos virais, começou a noticiar a história. As redes sociais explodiram com milhares de visualizações, centenas de comentários indignados e discussões sobre racismo institucional e poder incompreendido. Para Ryan foi um pesadelo. Cada notificação em seu celular parecia lembrá-lo de seu fracasso. No escritório de Sarah, as coisas voltaram ao normal, mas o incidente deixou uma impressão duradoura. Ela escreveu um relatório detalhado sobre como as situações de controle podem se agravar se os policiais não respeitarem os direitos básicos e propôs reformas para evitar que isso aconteça novamente. Enquanto isso, Ryan, isolado e humilhado, começava a entender a magnitude da lição. Sua carreira agora dependeria de sua capacidade de aprender com o erro, assumir a responsabilidade e reconstruir sua trajetória. O incidente, embora doloroso, estava se tornando uma experiência formativa, marcada pela força e compostura de Sarah Williams. A noite que começou como uma abordagem de rotina no trânsito se transformou em um evento que repercutiria dentro e fora do departamento de polícia. E para Sarah foi um lembrete de que mesmo nas situações mais humildes, o poder e a justiça podem ser exercidos com calma e determinação. Na manhã seguinte, o incidente já havia circulado em Washington e nas redes sociais. Vídeos e relatos de testemunhas oculares circulavam, mostrando o confronto entre Sarah Williams e o jovem policial. Mas em vez de simplesmente denunciá-lo, Sarah decidiu transformar o ocorrido em uma lição para todos. Em uma entrevista oficial na sede do FBI, cercada por sua equipe, ela se dirigiu aos repórteres com uma voz clara e determinada. O que aconteceu ontem à noite não é apenas um incidente individual. É um lembrete de que o respeito aos direitos, o treinamento e a sensibilidade são essenciais na aplicação da lei. Todo policial deve se lembrar de que o poder traz responsabilidade. A mídia noticiou suas palavras. A história rapidamente se tornou um símbolo nacional de profissionalismo e justiça. Sarah também enfatizou a importância da diversidade e da compreensão na aplicação da lei, pedindo programas de treinamento para evitar que erros semelhantes aconteçam novamente. Ryan Thompson, ainda se recuperando da humilhação pública, foi convocado para uma entrevista formal. Desta vez, ele compreendeu perfeitamente a extensão de suas ações. Ouviu atentamente Sarah e os policiais, percebendo que seu comportamento violara não apenas os direitos de um cidadão, mas também o protocolo e a ética profissional. Por meio dessa lição, Sarah demonstrou que o verdadeiro poder não reside na autoridade bruta, mas na capacidade de agir com discernimento, compostura e respeito. O incidente se tornou um exemplo comum citado em treinamentos e conferências, ilustrando como o controle rotineiro pode sair do controle e, mais importante, como a calma e o autocontrole podem restaurar a justiça. A lição era clara: todo erro poderia ser corrigido, todo mal-entendido poderia se tornar uma oportunidade de aprendizado, mas somente se os envolvidos estivessem dispostos a ouvir e compreender. Para Sarah, aquela noite ficaria marcada como um exemplo de como a coragem e a integridade podem triunfar diante da injustiça.
Dias após o incidente, Washington parecia ter recuperado a compostura, mas as consequências do confronto ainda eram palpáveis. Ryan Thompson havia sido oficialmente disciplinado, temporariamente suspenso e designado para sessões intensivas de treinamento sobre sensibilidade e respeito aos direitos civis. A humilhação pública deixou uma marca indelével nele, mas também serviu como uma lição crucial para sua carreira futura. Sarah Williams, por sua vez, retornou às suas funções no FBI com serenidade renovada. O incidente demonstrou não apenas sua capacidade de lidar com crises, mas também o poder do autocontrole e do profissionalismo. Em seu escritório, cercada de relatórios e arquivos, ela refletiu sobre como usar essa experiência para fortalecer os protocolos e o treinamento dos agentes. A mídia continuou a acompanhar o caso, mas a história rapidamente evoluiu para um testemunho de resiliência e justiça. Sarah foi elogiada por sua resposta calma e estratégica, e seu nome tornou-se ainda mais respeitado entre as autoridades policiais e governamentais. Para Ryan, essa experiência dolorosa se transformou em uma oportunidade de crescimento. Ele aprendeu a ouvir, a pensar antes de agir e a entender que o poder deve sempre ser exercido com responsabilidade. O jovem oficial, embora marcado pela vergonha, iniciou um caminho de redenção, ciente de que cada erro poderia se tornar uma lição valiosa. E para Sarah, a noite que começou como um ponto de controle de rotina permaneceu como um lembrete de que mesmo nas situações mais humildes, dignidade, calma e competência podem triunfar. Ela enfrentou confusão, medo e injustiça e emergiu mais forte. Com a reputação intacta, ela continuou a liderar o FBI com determinação e sabedoria, pronta para enfrentar qualquer desafio, sabendo que o verdadeiro poder reside no autocontrole e no respeito pelos outros. Assim terminou esse confronto inesperado, transformado em um símbolo de coragem, justiça e lições atemporais para todos que testemunharam aquela noite inesquecível em Washington, D.C.